Você é uma pessoa medrosa? Fala para mim. Se você vive com medo, medo de sair de casa, medo de comprar algo, medo de fazer uma viagem, na verdade, são sentimentos. São sentimentos que muitas vezes nós temos. Medo de enfrentar a vida, medo de tantas coisas. Tudo isso está dentro da nossa debilidade humana. E para que a gente cure nossas debilidades humanas, nós precisamos viver mais em espírito do que na carne. E a palavra do Senhor nos diz que quem vive em espírito entende as coisas espirituais. E quem vive na carne entende as coisas carnais. E a carne é quem tem medo. A carne, ela tem medo de apanhar, ela tem medo de sofrer, ela tem medo de decepcionar, ela tem medo de tudo. Porém, o espírito, ele está alinhado a Deus. E Deus, ele nos disse assim, olha, eu não te dei um espírito de medo nem de covardia, mas eu te dei um espírito de temor a Deus e de ousadia. E lá no livro de Zacarias, no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, ó, eu mesmo o cerco com colunas de fogo. Eu mesmo protejo vocês como uma coluna de fogo. Entender o amor de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus pelas nossas vidas, é a gente viver verdadeiramente livres, sem amarras, sem prisões, porque nós mesmos entramos em uma cadeia espiritual, em uma cadeia de medo, em uma cadeia de angústia, principalmente nas incertezas que estamos vivendo hoje no nosso país, por exemplo. Então são muitas incertezas, é incerteza de investir, é incerteza de comprar, são muitos medos, são muitos temores, são muitas coisas que vai nos causando um dano terrível, não é verdade? Mas nós encontramos resposta para tudo na palavra de Deus. A ciência, ela procura ajuda na Bíblia. E muitos cientistas, eles vão lá e comprovam o que a Bíblia diz. Porém, a Bíblia não precisa de ajuda nenhuma, porque ela própria já é o livro de autoajuda para a minha vida e para a sua vida. Para que você se livre do medo, se livre das angústias, para que você se livre de tantas incertezas e confusões, você precisa acreditar, confiar naquele do Salmo 121, que diz que ele não dorme, que ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Aquele que nos guarda não dorme, aquele que nos guarda nos protege, aquele que nos guarda, guarda não só a nossa entrada, mas a nossa entrada e a nossa saída. Ele é o Deus que protege você de todas as coisas. Então, quando nós temos medo, nós ficamos com muito medo, nós atraímos as coisas ruins para as nossas vidas. E termina que vamos padecer exatamente aquilo que pensamos. Jó, ele já dizia assim, olha, o que eu temia me sobreveio. Tudo o que eu temia me sobreveio. Jó tinha muito medo de perder os filhos. Ele pagava sacrifício pelos filhos, os pecados dos filhos, só que cada um paga o seu próprio preço. Pai não vai pagar os erros dos filhos, nem os filhos os erros dos pais. Então, cada um vai pagar o seu próprio erro. E o que aconteceu? Jó perdeu todos os filhos. Depois, Deus foi bom, foi misericordioso e restituiu tudo a Jó. Inclusive, ele teve muitos filhos mais, depois ele teve mais 10 filhos. Então, o que acontece? Aquilo que nós tememos sobrevém sobre nossas vidas. E nós não devemos temer a coisa alguma, somente ao Senhor. Eu quero lhe contar um testemunho da minha vida. Na pandemia, eu morava em um bairro, onde não é o bairro que eu moro hoje. E a rua estava meio deserta. Eu tinha a garagem, mas por aquele lugar não ser um lugar tão bom, era um lugar que tinha um certo risco, eu não guardava o carro na garagem, eu parava o carro na rua, bem frente ao prédio que eu morava, e já atravessava rapidinho a rua. Mas nisso lá vem um rapaz de máscara e chegou perto de mim e anunciou um assalto. Me pediu a chave do meu carro.
E eu olhei para ele e disse assim: ah, você quer a chave do meu carro? Eu disse: eu vou te dar a chave do meu carro, mas deixa eu lhe dizer, não importa o que você vai fazer com o meu carro, ele está no seguro. O seguro vai pagar, vai cobrir. Mas olha, tem uma Bíblia aí atrás, pega essa Bíblia para você, porque Deus ama você. E não é essa a vida que Deus tem para você. Deus quer mudar a sua vida. Sabe o que aconteceu? Ele devolveu a chave do meu carro e ele ainda me pediu desculpas. Sabe por quê? Porque eu estava protegida por uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo, que é o Espírito Santo, que nos dá proteção, que nos guarda, esteja onde a gente estiver, vai nos guardar, vai nos proteger. Mas isso só acontece na vida daqueles que confiam, que acreditam e que sabem que verdadeiramente pode confiar em Deus. O socorro do homem é vão, mas o socorro de Deus, ele é presente. O socorro de Deus é presente na hora da angústia. Comece a exercitar a sua fé, mas não é uma fé vã, é uma fé no Deus Todo-Poderoso, recebendo Jesus como Salvador e único da sua vida. Porque é Ele que veio nos salvar, Ele veio nos libertar, Ele veio mudar a nossa vida, Ele veio nos mudar. Portanto, eu declaro nesta hora que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que todo esse medo de sair na rua, esse medo de assalto, esse medo de dirigir, esse medo de avançar, caia por terra. E que o Senhor fortaleça você. E você esteja fortalecido no poder de Deus. E saiba que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E que o mundo pode estar em crise, mas para quem está em Cristo, tem vitória e tem solução. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Compartilha esse vídeo, se inscreve nesse canal para receber mais palavras como essa, para te fazer vencer, crescer e prosperar e viver a plenitude do Senhor sobre a sua vida. Deus abençoe.